Uma das coisas mais importantes da vida de uma pessoa, o relacionamento, e nós não fomos preparados. Nós somos treinados para expressar sentimentos na relação? Não! Nós não temos habilidade para lidar com sentimento. Nós não fomos educados para lidar com sentimento. E isso precisa mudar. Nós precisamos ensinar nossos filhos. Nós precisamos ensinar isso para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos pais, avós. A gente precisa mudar esse quadro, porque senão as coisas não vão mudar. Então, quando a gente olha para um relacionamento, a gente percebe o quê? Que esses comportamentos de negar sentimentos, essa inabilidade de falar sobre sentimentos, essa incapacidade de mostrar para o outro como eu estou me sentindo, essa inabilidade faz com que os relacionamentos naufraguem. Gente, vou trazer um dado para vocês aqui da justiça. Na pandemia, o número de divórcios aumentou 37% no Brasil. É uma calamidade pública. Porque não são só as pessoas que estão envolvidas. Tem criança envolvida, tem adolescente. Isso gera um efeito em cascata. Ela fala, Haroldo, mas você está dizendo que não pode ter? Claro que não, gente. Não estou falando isso, não. Não estou defendendo escravidão, não. Pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é o seguinte, ninguém entra numa relação para terminar, entra? Claro que não, poxa. Então, a reflexão aqui é, por que naufraga? É isso que nós temos que pensar. São esses padrões. Porque, na maioria das vezes, o que acontece? A gente naufraga num relacionamento, vai para outro, naufraga, vai para outro, naufraga, vai para outro, naufraga. Por quê? Porque o padrão não mudou. O padrão não mudou. E veja, a gente constrói padrões e a gente estimula padrões no outro. Por quê? Completa falta de habilidade em lidar com sentimentos. Então, o que nós temos que fazer? Tem que aprender. Quando a gente olha as DRs, as discussões de casal, o que a gente percebe? 99% do tempo é gasto com teorização, com conversa que não leva a lugar nenhum. Lugar nenhum. E essas conversas, na maioria das vezes, são picadas, agressões. A gente quer machucar um pouquinho o outro para ver se ele olha para a gente. A gente quer machucar um pouquinho o outro para ver se ele se toca, para ver se ele percebe nosso sentimento. E aí fica o quê? Fica um jogo de machucar. Então, eu falo uma coisa porque eu sei que vai te machucar. E como que eu sei? Intimidade. Né? Então, eu falo porque eu sei que vai te machucar, o outro fala porque sabe que vai me machucar, aí eu machuco daqui, machuco, e aí o que acontece? Uma relação que era para ser de construção, uma relação que era para ser de partilha, uma relação que era para ser de amor, de apoio mútuo, se torna uma relação de feridas, de ferir, de machucar. Tem como mudar isso? Tem, claro, tem. Nós acreditamos que sim. Primeira coisa, eu tenho que fazer mergulho nas emoções. Eu tenho que entender o sentimento, tenho que entender o que é emoção. Eu tenho que entender isso, eu tenho que aprender. Eu tenho que sair do analfabetismo emocional. Eu tenho que deixar de ser um analfabeto emocional. Eu tenho que investir, gente. Tem que investir na minha formação, no meu aprendizado. Tem que sair disso. Depois, eu tenho que fazer um mergulho em mim mesmo. Tenho também que observar os sentimentos do outro. Como que o outro está se sentindo, qual que é o padrão emocional dele. E tem que olhar para isso. Depois, gente, tem que começar a falar. O casal tem que começar a falar de sentimentos. Tem que começar a falar. E, por fim, tem que repactuar. Criar novos pactos, novos acordos. Sempre uma relação para durar
tem que criar novos acordos, novos pactos. Né? Então, mais ou menos isso aqui é uma, né? Uma geralzona que eu estou dando aqui, porque, claro, não tem como aprofundar tanto assim. Né? E aí, gente, vamos entendendo. O diálogo baseado no sentimento, no início, ele é um diálogo tenso. Por quê? Porque as emoções, os sentimentos estão numa panela de pressão. Então, no primeiro momento, aquela panela de pressão solta vapor, faz barulho. Calma. É assim mesmo. Quando você começa a trocar sentimento, é uma tempestade. Dá vontade quase de desistir. Você fala, pelo amor de Deus, que conselho ruim esse que o Haroldo deu. Você fala, credo, cruz credo. O trem parece que piorou. Tá aqui, igual aquele meme, né? Tava bom, tava muito bom. Mas tava ruim também. Tava muito ruim. Agora parece que tá piorando. Então, agora que você começa a falar de sentimento, por quê? Porque tem um tanto de sujeira debaixo do tapete. Tem um tanto de pressão na panela de pressão. Então, quando você começa a soltar isso, vira um caos. Calma, vai devagar. Isso vai estabilizar. Depois que tiver a catarse, depois que sair tudo com o tempo, aí começa a um ouvir o outro. Aí começa que aí a poeira já baixou, você já abriu a panela de pressão, aí você começa a fazer um trabalho mais cuidadoso, volta naqueles assuntos difíceis. E aí, me fala desse seu sentimento. Eu vou te falar do meu. Agora veja, gente, tem que querer avançar, né? Tem que investir, tem que dobrar a aposta na relação. Tem, claro, não tem jeito. Tem que ter paciência. E aí eu vou construindo, vou devagar, vou comendo o mingau pelas beiradas, e aí começa a ter um fluxo de sentimento, gente. Quando chega nesse ponto, aí a relação vai ficando forte. E é nesse momento que o casal precisa pactuar.